Hey yo, how's it going? My name is Herman and in this lesson we're gonna talk about how and when you should use the simple past tenses, certo? Então vamos lá, vamos começar. Então nós vamos falar hoje de simple past. E aí nós precisamos, antes de começar a aula, vamos falar de duas coisinhas, duas conexões que nós vamos fazer. A primeira conexão é a conexão entre o verb to be e o simple past, certo? Verb to be e o simple past. Que é essa conexão que nós vamos fazer na aula de hoje. E na aula da semana que vem nós vamos fazer uma conexão entre o present simple e o past simple, certo? Então vamos lá, bora começar. Na aulinha de hoje nós vamos falar aí de um pouquinho do passado e aí nós usamos o simple past em 3 circunstâncias. A primeira é para descrever ações que começaram e terminaram lá no passado. A segunda é para falar de coisas que aconteceram em um ponto específico lá no passado. E a terceira coisa é quando nós falamos de coisas que nós costumávamos fazer lá no passado, certo? Ou coisas que nós fizemos lá no passado de maneira repetida. Por exemplo, você é acostumado a ir 3 vezes por semana na academia. Então, na semana passada eu fui 3 vezes na semana na academia. Então, aí você usa o simple past, certo? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho aí do simple past na afirmativa, em sentenças afirmativas. Então, nós temos a estrutura que é essa aqui, que é o subject, certo? Que são as nossas pessoinhas, mais o was ou o were, certo? Was, were. Aonde eu uso was, aonde eu uso were? Nós usamos o was quando estamos falando de I, he, she, it. E nós usamos o were quando nós estamos falando de we, you and they, certo? Aqui nós temos uma nova pessoinha, né, junto com o he, she, it, que é o I. Geralmente o I ele estava junto com o you, we and they, certo? Aí no past simple nós adicionamos o I junto com he, she, you, it, beleza? Nós usamos o was, então fica subject plus was or were mais o nosso complemento, beleza? Tranquilo? Então vou dar alguns exemplos para vocês. O primeiro exemplo que eu vou dar é esse aqui, bem simples. I was in New York. Se a gente fosse falar no presente, I am in New York, certo? O outro exemplo que eu vou dar para vocês é the oranges were in the fridge. The oranges were in the fridge, certo? Tranquilo? Então vamos agora para falar um pouquinho da negativa. Como fica na negativa? Na negativa nós usamos wasn't or weren't, beleza? Então vamos ver como que fica. A estrutura é essa aqui, ó. Subject plus wasn't or weren't plus complements, certo? Então aí nós temos a pessoinha, I, you, he, she, it. Nós temos aí wasn't or weren't. Nós temos aí o complemento. Nós usamos, lembra lá, was, quando nós estamos falando de I, you, perdão. Nós usamos was quando nós falamos de I, he, she, it. Nós usamos o were quando nós falamos de you, we and they, certo? Então vou dar mais alguns exemplos para vocês aí. My cousins. Aí nesse caso nós usamos o wasn't or weren't. My cousins. My cousins. Nós usamos wasn't or weren't. Perfeito, nós usamos weren't, certo? Porque são cousins. My cousins. São mais de uma pessoa, beleza? Então tá no plural, certo? Então, my cousins, que seria subject they, eles. My cousins weren't tired after the game, certo? E aí um outro exemplo seria she wasn't at home. She wasn't at home, beleza? E aí vamos para a parte negativa. Como que fica na negativa esse was or were? É muito simples. A gente coloca aí, pode colocar uma question word na frente da frase, certo? Question word. Lembra lá das question words? Tem lá no semestre passado uma aulinha sobre question words, certo? Então eu vou colocar todas as nossas question words aqui. Então vocês podem colocar todas essas question words na frente da frase. What, where, when, how, which, certo? Todas essas question words. E aí depois vem o quê? Bem,
nosso was ou were, plus subject, a pessoinha, depois o complemento, certo? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Was your car blue? Was your car blue? A resposta pode ser no or yes. Se for no, no, it wasn't. Se for yes, yes, it was. Certo? Uma outra perguntinha aí, colocando uma question word na frente é: Why were you and your friends at the cinema last night? Why were you and your friends at the cinema last night? Certo? Então essa outra frasezinha aí com a question word na frente, pra gente ter isso como exemplo e poder usar o simple past. Certo? Tranquilo? Belezinha? Então, galera, por hoje é isso, certo? Então aqui eu vou colocar na tela agora os Remember These Words dessa semana. Semana passada nós tivemos, nessa semana nós vamos ter. Semana passada nós não tivemos, mas nessa semana nós vamos ter. Então, Remember These Words, certo? Anotem as palavras, tire print da tela, fique à vontade para fazer da forma que vocês preferirem. Se quiser, pausa o vídeo aí e vai anotando as palavrinhas que nós precisamos lembrar, certo? Então, esses são os Remember These Words, que nós vamos usar esses Remember These Words na próxima semaninha, certo? No quiz vai estar inserido algumas dessas Remember These Words, beleza? Então, fiquem atentos, fiquem atentas a essas palavrinhas que são bem importantes para a gente aprender, certo? E agora é a hora do phrasal verb, beleza? O phrasal verb de hoje é esse phrasal verb maravilhoso aqui que eu gosto muito de usar, beleza? Para as pessoas não fazerem isso aqui. Então vocês vão pesquisar o que significa, certo? Então nosso phrasal verb de hoje é give up. Give up. Certo? Give up. Tranquilo? Então galera, por hoje é só. Bye for now and see you next week.